Bem-vindo a todos, que bom tê-los de volta. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, com o restante do assunto e finalizaremos o capítulo. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre este laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta neste novo teatro da evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Estando o nosso planeta ainda no momento em que as temperaturas altíssimas vigoram em toda parte, os átomos ficam em um movimento aceleradíssimo, produzindo uma carga de energia também alta e parte deles fazendo os vapores que vão subindo na futura estratosfera da Terra, formando uma camada que vai gradualmente criando uma proteção para o nosso planeta. Oriundo também do frio que vem do espaço, essas energias vêm refrescando gradativamente todo o nosso planeta, até um momento em que é possível, com as temperaturas mais amenas, a formação de moléculas mais complexas, que vão subindo até a parte externa do planeta, a parte mais superficial, criando ali a crosta terrestre. Grandes tempestades ficam num ciclo contínuo, porque as primeiras moléculas de água que se formaram evaporam-se imediatamente e, alcançando as alturas, se esfria e cai na forma de chuva. Porém, nem toca o solo incandescente, evaporando-se imediatamente novamente num ciclo contínuo que vai favorecendo o esfriamento total do nosso planeta, juntamente com o frio que vem do espaço exterior. É importante frisar que a quantidade de água que havia nesses instantes era muito pequena. O hidrogênio era muito abundante, mas o oxigênio que veio da massa da nebulosa planetária era muito pequeno. E o oxigênio na nossa Terra só seria gerado em grandes quantidades após o surgimento dos vegetais. Primeiro as algas no mar e depois, com os ciclos mais adiantados, as árvores e os vegetais no solo. Então, de onde veio essa água? Os cientistas, nos dias de hoje, defendem a teoria que a maior parte da água que existe em nosso planeta foi oriunda de meteoros e de cometas cheios de gelo que vieram atingir a nossa Terra. A Lua é uma testemunha de tudo que ocorreu aqui. Porque até hoje, se observarmos a Lua, podemos perceber uma quantidade muito grande de crateras, frutos destes choques.
E o planeta Terra, devido à sua vegetação, devido ao seu relevo, devido aos ventos, às chuvas constantes, as marcas destes impactos desapareceram. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai descolara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial, os espectrópicos terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sobre as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Com a formação da crosta, com o ciclo das chuvas já estáveis, a temperatura do planeta equilibrada, surgiu um grande período de tranquilidade, de estabilidade do nosso planeta. E assim, o Cristo pôde concentrar, junto com sua equipe altamente capacitada, a fazer o planejamento e a preparação do nosso planeta, para que, no futuro, ainda muito distantes daqueles dias, pudesse acomodar a figura humana. Deste modo, começou o trabalho de organização, visando que gradualmente a vida apareceria no nosso planeta. Primitiva, bem pequenina a princípio, mas com um planejamento de gradativamente ir evoluindo até o surgimento do homem. Deste modo, o Cristo e seus trabalhadores incansáveis promoveram a formação da pressão atmosférica do planeta. Pressão atmosférica imprescindível para que houvesse o vento, que traz, que limpa, que purifica o ar do planeta, que também move as nuvens para que as chuvas ocorram de maneira esparsa e equilibrada. E também a pressão atmosférica que não fosse elevada em demasia, que impossibilitaria no futuro que o homem caminhasse ereto. Tudo planejado às minúcias. Um outro fator de preocupação do Divino Mestre e sua equipe foi a formação da camada de ozônio, pois sem ela a vida seria totalmente impossível, porque todo o planeta estaria exposto às energias violentíssimas emitidas pelo Sol, e que, ao atingir a Terra, mataria qualquer tentativa de que houvesse vida. E assim, aqueles ciclos já estavam formados, o planejamento já estava minucioso, e tudo agora
aguardaria o fator tempo para que tudo caminhasse conforme o Cristo queria. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões do espaço ilimitado, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Se nos fosse dado poder observar a Terra naqueles tempos, o que veríamos seria um mundo sereno, com todas as suas forças meticulosamente preparadas de maneira a que tudo pudesse ocorrer seguindo o planejamento que Deus, na sua magnanimidade, do seu conhecimento profundo do que viria a ser, pediu a Jesus que ele, com sua equipe, preparasse no nosso planeta. Viríamos os mares, ainda diferentes do que é hoje. Os continentes estavam todos unidos no que se convenientemente chamou de Pangeia, e estavam criadas as condições para que a equipe do Cristo pudesse dar por finalizada a primeira etapa do planejamento, visando a existência do homem no futuro. Jesus, reunindo-se com os seus trabalhadores, com aqueles espíritos de alta hierarquia, observou toda a criação e viu que tudo estava de acordo com os planos. A ciência de hoje não admite, não enxerga a participação da espiritualidade nos primeiros tempos do nosso planeta. E assim, tanto nos primeiros tempos, como hoje, e como no amanhã infinito, o Cristo estará no comando de tudo o que acontece no nosso planeta, pois Ele é o governador do nosso orbe, junto com sua equipe. Infelizmente, a ciência ainda não tem olhos para perceber a grandiosidade da criação divina. Os inúmeros trabalhadores que se envolveram para que a realidade atual da Terra pudesse ocorrer. E lá do alto, a equipe observando o planeta, em toda a sua quietude, totalmente inabitado, sem um resquício mínimo de vida, manipulou o fluido cósmico universal, transformando-o no fluido vital, e lá do alto derramaram sobre toda a Terra este fluido, esse princípio que dá a vida, e, descendo sobre a Terra, foi atingir o nosso mar, todas as extensões de água
que cobriam o planeta em abundância. Ainda era um mar diferente de hoje, porque mais parecia uma sopa, porque com estes fluidos que foram enviados, tinham uma consistência muito mais densa do que nos dias de hoje. E ao atingir os pontos mais profundos do mar, este princípio vital constituiu o primeiro sinal de vida no nosso planeta, o protoplasma. Protoplasma é o embrião da célula, porque ele já tem uma membrana, ele já se movimenta, ele já é, de certa forma, sensível ao ambiente onde está, porém ainda não tem o núcleo que vai gerar todos os processos reprodutivos, todos os processos químicos que estariam contidos na célula. O protoplasma é composto principalmente de lipídios, que é a gordura, de proteínas, de ácidos graxos, água e sais minerais. Era o primeiro sinal de vida do que, no futuro, culminaria no seu ponto mais elevado, o ser humano. E assim, nós finalizamos o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. E na semana que vem, daremos continuidade com o capítulo número 2. Eu espero por vocês. Até breve.